Bom dia, vamos dar continuidade à leitura da palavra nesta segunda-feira. Já lemos Jeremias 40, ainda agora há pouco. E agora nós vamos ler o Novo Testamento. Então pegue sua Bíblia e abra em Mateus 19. E nós vamos ler algumas coisas que Jesus deixou para nós a respeito. Jeremias, ou Mateus 19 fala assim, Jesus fala sobre o divórcio. Então você que tem dúvidas, o divórcio é permitido, não é permitido? Então vamos ver o que a Bíblia fala para nós do divórcio. Depois Jesus e as crianças, né? Vai falar sobre o moço rico, certo? Em Mateus 19. Então corra, pegue sua Bíblia e abra em Mateus Novo Testamento, tá bom? Então vamos começar, ele diz assim, Mateus 19, 1. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, que ficava no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguia e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que, pela nossa lei, um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Lembra que os fariseus queriam o tempo todo pegar Jesus pelo pé, tipo assim, para incriminá-lo, né? Então eles já vinham com essas perguntas capciosas para ver a reação de Jesus, né? Será que por qualquer motivo eu posso me separar? Essa é a pergunta também, creio que de hoje, de muitas pessoas. Aí acabou o amor. Eu vou me separar e vou casar com outro. Aquela chama acabou. Preste atenção no que a palavra de Deus fala. Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? 5. E Deus disse: por isso o homem deixe o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois não uma só pessoa. 6. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém, está escrito na palavra de Deus, ninguém separe o que Deus uniu. Então, para você que quer casar, pense bem, porque é um passo único, né? A palavra de Deus fala isso. E que ninguém ouse a separar o que Deus uniu. Então, ore se você está passando por dificuldade na sua vida, a dois casados. Ore para que o Senhor aumente o seu amor, para que Deus acrescente aquilo que precisa acrescentar, porque você precisa estar com a pessoa que você escolheu até o fim. Eu louvo a Deus, meus pais. A minha mãe morreu casada com o marido dela e sempre foi uma inspiração para mim. Meu pai morreu e se juntou a ela lá no buraco lá onde eles estão enterrados. E isso me deixou muito feliz. Quando eu enterrei meu pai, eu falei, cara, eles estão juntos de novo. Uma simbologia, né? Então, até que realmente a morte os separe. Ore por isso, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não quer que nós fiquemos casados, que nós estejamos bem com a nossa família, com nossos filhos, com o nosso cônjuge, que a gente fique feliz, que a gente viva em paz. Não, o inimigo não dorme, ele trabalha dia e noite para que a tua família, a minha família seja destruída. Então, seja sábia. Ore a Deus pelo seu casamento, pela sua família. E não vacile, orai sem cessar sempre, para que realmente Deus cuide da tua família, em primeiro lugar. Porque está aqui, Mateus 19, 6, diz assim, assim já não são duas pessoas, mas uma só, portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela palavra de Deus, que nos tira todas as dúvidas. Aí no 7 diz assim, os fariseus perguntaram, nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a esposa embora embora se der a ela um documento de divórcio? Olha
os capetas fariseus, querendo o tempo todo bular, fazer as coisas. Mas olha o que Jesus fala. Leia a Bíblia. Ela é o tesouro maior que qualquer pessoa pode ter. Nessa terra não há dinheiro que compre o tesouro que tem na palavra de Deus. Leia a Bíblia, tá bom? 8 diz assim, Jesus respondeu. Então, quando eles vieram, mas Moisés disse que podia dar carta de divórcio, né? E aí, Jesus? Aí Jesus responde, Mateus 19, 8. Ele diz assim, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio, na criação, não era assim. Ou seja, o que Jesus quis fazer? A culpa é de vocês de acontecer divórcio, porque vocês são duros de coração, é vocês que fazem a besteira. Porque o plano de Deus é perfeito, o casamento é algo sagrado, inviolável. 9. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora e a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. A lei fala isso, dá essa permissão do divórcio. Mas Deus fala que vai continuar casado e vai ser adúltero. 10. Os discípulos de Jesus disseram, se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar? 11. Jesus respondeu, este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. 12. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite este ensinamento. Então, está falando aqui de que situação? Que tem pessoas que preferem estar solteiras, né? Que não querem, que não sentem. O Senhor diz amém por essas pessoas. Se elas conseguem viver sem casar, sem ter amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se ela não consegue segurar esse alibito, que ela case. E que o casamento, você fique sabendo disso, que ele é eterno. Segundo os planos de Deus, não segundo os planos do homem, porque o homem acha que ele pode largar por qualquer motivo. Traição, até a traição, né? Existe o perdão, que Deus nos guarde em todas as situações, porque Jesus, Deus, ele é perfeito, ele diz que ele conhece os nossos corações, ele conhece as nossas dificuldades, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Deus sabe as limitações, e eu oro dia e noite, que o Senhor nos guarde, que blinde o nosso amor, o meu marido, a minha pessoa, para que não entre terceiros, nem da minha parte, nem da dele, porque eu vou ficar muito triste, muito mal, né? Queria até abrir meu coração aqui para você. Tem pessoas que têm facilidade para isso, mas Deus conhece o meu coração. E eu converso muito com meu esposo sobre isso. Então, que o Senhor guarde, ore pela sua família. Ore pela sua família, em nome de Jesus, ore. E saiba que Jesus fez um para o outro. Quando a gente se casa, a gente se torna um. Nós somos dois, mas a gente se torna apenas um. Certo? Então, é uma união perfeita, é um plano perfeito de Deus. O homem e a mulher unem-se e se tornam um só. E isso, muitas pessoas talvez não saibam, é o ato sexual, né? Quando nós estamos naquele ato final, nós somos um, né? Aquele êxtase, aquela coisa maravilhosa que Deus fez, sem tabus, que tem gente que acha que não, mas o sexo também é algo abençoado por Deus, mas abençoado no casamento. Se você vive amigado, né, junto, saiba que isso não é abençoado por Deus, porque Deus fez e abençoou
o sexo para o casamento. Saiba disso. E se cuide. Então, se você tiver vida, ainda quiser se regularizar diante de Deus, para que Deus realmente olhe o seu casamento, abençoada a sua união, case-se. Porque a Bíblia fala da fornicação, é você não estar casado e ter relações. Isso é para Deus como a idolatria, é algo horripilante. Então, o sexo é abençoado, prazeroso para as pessoas casadas, certo? Foi feito esse plano perfeito de Deus. Mas o homem, como sempre, né? Ele pega e estraga tudo, né? A Bíblia diz que tudo que a gente toca fica impuro. Que Jesus volte logo para que a gente esteja nesse outro lugar aí, onde não há esse pecado mais. Porque realmente nós, seres humanos, estragamos tudo que Deus fez. Todos os planos perfeitos do Senhor Jesus, a gente vai, mete o dedo e estraga, né? A gente quer bular, a gente, ai, deixa, pode ser, ai, ele me traiu, né? E outras coisas mais. Mas saiba que o plano de Deus é que o casamento seja não eterno, porque lá não vai ter mais casamento, né? Aqui seja até a morte o separe, como diz aquele nosso voto ali na hora do casamento, até que realmente a morte nos separe. E hoje esse coisa para mim soa muito melhor do que quando eu casei, que eu não tinha nem noção. Na doença, na alegria, na tristeza. Hoje, com 19 anos de casado, fizemos agora dia 15 de novembro, esse voto vale muito a pena mais para mim, porque realmente nós já passamos por tudo. Dificuldade financeira, saúde, né? Conflitos internos entre nós dois, de todas as espécies. E nós estamos superando com o guia de Deus, né? Com a liderança de Cristo. Que o seu casamento seja uma tríplice aliança. Você, Deus e o seu cônjuge. Amém? Deus acima e nós dois aqui embaixo, fechando o triângulo para que seja perfeito. Então, coloque Deus no centro do seu casamento e ore dia e noite para que Deus não deixe brecha para que entre um terceiro que não seja Deus. Amém? Vamos continuar a leitura brilhante de Mateus 19. Agora a gente vai ler Mateus 19, 13, que vai falar Jesus e as crianças. Olha a importância das nossas criancinhas. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus. Os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse, ele quem? Jesus. Deixe que as crianças venham a mim e não proíbas que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Então, olha só, eu já expliquei aqui sobre isso, né? A inocência da criança, a transparência, o coisa de perdoar fácil, né? Então, e naquela época, o meu marido brilhantemente nos deu esse estudo também, as crianças eram marginalizadas. Lembra? A mulher não tinha vez, né? As crianças, muito menos. Tanto é que quando era contado, tipo censo naquela época, era contado só os homens. As mulheres e as crianças não eram contadas. Então aqui Deus também dando essa importância aos desprezados que também eram as crianças, certo? Agora nós vamos ler sobre o moço rico. 16. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Será que você tem dúvida disso, igual esse moço que tinha muito dinheiro, rico, podre de rico, chegou para ter a vida eterna? Será que você tem essa dúvida? E Jesus vai responder para esse moço rico.
Ele diz assim: mestre, o que devo... Ah, tá, já perguntou. 17. Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde o mandamento. Aí 18. Que mandamento? Ele pergunta. Perguntou ele, né? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. 19. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Olha o que Jesus falou para aquele homem rico. Ei, vende tudo o que tu tem, dá para os pobres, segue-me. Continuando, quando o moço ouviu, olha só, voltando, 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. 22. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste. Foi embora triste. Cadê? Me perdi. Foi embora triste, pois era muito rico, muito rico, muito rico. 23. Jesus então disse aos discípulos. Aí Jesus confabulou com os seus discípulos e disse assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. E é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. 24. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Olha a comparação de Jesus. 25. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Né? Uma pergunta talvez você... Quem é que pode se salvar, né? Aí Jesus responde. Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu. 28. Estamos lendo Mateus 19. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, vocês, os discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar os 12 tribos do povo de Israel. 29. E todos os que por minha causa deixarem casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão primeiros. Olha que livro brilhante é a palavra de Deus. E olha essa leitura em Mateus 19, riquíssima. E caindo como luva hoje, dia 25 de novembro, falando de uma pessoa muito rica, que queria saber a fórmula para ir para o céu, para ser salvo. Jesus conhecia. Eu já falei aqui que ídolo não é só uma imagem, né? Eu vou mostrar aqui um burrinho aqui que eu comprei. Então, eu vou esse burrinho aqui, né? Esse burrinho tem poder, eu vou orar para ele. Não é, a adoração não é só isso.
Amém? Adoração é tudo que você coloca à frente de Deus. E tem muita gente rica, não vamos generalizar. Claro que tem muito rico aí diferenciado. Mas se está escrito aqui na Bíblia, é para você ficar antenado que a maioria é assim. Que a riqueza está em primeiro lugar. E nem precisa ser muito rico. A gente vê pessoas que lutam, que não dorme, que faz, sai, vende, faz isso, faz aquilo, para ter luxo, ter isso, ter aquilo. E aí esquece que precisa cuidar da vida espiritual. Precisa ler a palavra, precisa orar, precisa pregar o evangelho para outros, precisa amar de verdade, né? Precisa dividir, às vezes, o seu dinheirinho com o outro. Precisa dar um alimento para outro que não tem. Precisa perdoar, precisa ajudar, precisa amar, precisa ouvir. Hoje nós precisamos ouvir as pessoas, elas estão se matando porque não tem quem a ouça. Nós estamos vivendo um mundo digitalizado. Amém que eu estou usando essa arma hoje, o celular, né, que Deus me deu para que outras pessoas sejam esclarecidas da palavra de Deus. Mas muitas das vezes a gente usa esse celular para coisas fúteis, né? Então, o seu celular também tem que ser bênção. Amém? Divulga esse vídeo. E aí, olha que ele fala aqui. E aí, Deus, Jesus, ele era Deus. Caso você não saiba, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se Jesus pensamento daquele homem e ele sabia que o coração daquele homem estava no dinheiro. A gente percebe isso nas pessoas, que elas são fixadas em dinheiro, você percebe. É primeiro ela, e Jesus não está em lugar nenhum. É ela. Jesus, conhecendo isso, falou, vai, sabendo que era impossível, talvez, se ele começasse a vender, Jesus, ei, para, não vende não. Vem. Você foi corajoso, você ia fazer isso, olha. Meu coração tá alegre. O seu amor não tá no dinheiro, né? Se ele pegasse e fosse fazer isso. Mas não, ele saiu triste, foi embora. Botou o saquinho na viola, foi embora. Porque o amor, o ídolo desse homem rico aqui era o dinheiro. Então eu sei que o meu vídeo está chegando em lugares aí, em pessoas que talvez eu nem imagine. Saiba disso. Como ele fala, você não pode comprar a riqueza ou a salvação. A salvação é dada pela morte de Jesus Cristo na cruz. É algo que independe de você, do seu dinheiro, do que você faça. As pessoas, às vezes, eu vi o domingo inteiro, fulano era muito bom, eu não vou citar nomes. Eu gostava dele também, como apresentador, como animador, como tudo, gostava, era uma pessoa realmente boa. Mas isso não nos leva até Deus. Nada, toda a bondade toda aí, não nos dá esse passaporte que esse homem rico estava perguntando, o que eu faço para ter salvação? Aí Jesus afirma aqui para ele que a gente precisa perder tudo para ter a vida eterna. Como assim, Ranilde? Eu vou dar meu carro. Não, não é isso. Mas muitas vezes você precisa dizer não para as coisas desse mundo, né? Às vezes um não, aí quem é casado, que a gente chama de casamento misto, o que é isso, Ranilde? Só crente sabe o que é isso. É quando um é evangélico e o outro não é evangélico. Aí um quer ir para a igreja, o outro não quer ir para a igreja. Um quer adorar a Deus, o outro não quer. O outro quer ir para a festa, quer beber, quer fazer tudo. Então, isso é um casamento misto. Então, às vezes, você precisa até perder essa pessoa para estar com Cristo. Porque você precisa primar pelas coisas de Deus, né? Aí ele diz aqui, olha, quem deixa pai, mãe, filho. Tem mãe aí que idolatra filho. Primeiro filho, depois Deus. Se der eu vou. Né? Primeiro os filhos. E idolatra, literalmente. Então, quando ele fala isso aqui,
essa idolatria, ele já colocou todo mundo aqui, pai, filho, deixar tudo isso em meu nome, me seguir e querer fazer a minha vontade, esse vai herdar o reino dos céus. Então fica aqui para nós, dinheiro nenhum nesse mundo compra a salvação. Nem a bondade que a gente vai fazer, espalhar nesse mundo inteiro, vai comprar a nossa salvação. O que é a salvação? É a nova oportunidade que Deus nos deu de estar com Deus de novo. Lembra que no Jardim do Éden, antes do pecado, nós estávamos com Deus, né? Ele passeava no coisa, ele estava lá. Mas depois que o pecado entrou, nós saímos do Jardim do Éden, e a vida eterna foi... Aí entrou a morte, né? Você que não sabe disso, a morte entrou aí como um castigo, uma despedida triste, que é triste, a gente fica arrasado quando morre alguém nosso, próximo, que a gente ama. Mas a morte, ela é um passo também devido ao nosso pecado, da desobediência. Mas há uma solução, né? Há uma solução. Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você, para que no futuro, quando ele vier, que eu já falei aqui, sob as nuvens, todo olho verá. A Bíblia diz que em qualquer lugar do mundo você vai ver Jesus vindo. E quando você vê isso, os seus vão subir. As pessoas que abriram mão de bens, de filhos, para fazer a vontade de Deus. Não que você vá viver na miséria, você vai pegar e vender, mas na oportunidade que você tiver, ajude as pessoas. Porque quando você ajuda um pequenino, você ajuda a Deus. Não negue água, não negue nada, ajude. Eu sei que esse mundo aí tá perdido, às vezes a gente é enganado, mas a pessoa que está se enganando não somos nós. Se você sentir no seu coração, dê ajude, faça a sua parte, certo? Não seja como esse homem rico que pensava só nele, que só queria a riqueza dele. Mas vimos esse final de semana isso, né? Não que ele seria, que o Gugu, vou falar o nome dele aqui, seria uma pessoa mal. Não, ao contrário, a gente só ouve coisas que ele era uma pessoa fora de série. A minha pergunta fica aqui, se alguém sabe se Gugu confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como o único Salvador, se ele aceitou essa ideia que Jesus veio morrer por ele e que só assim ele poderia ter a vida eterna. Essa é a minha dúvida, né? Talvez seja a sua como cristã, não sei, né? Pessoas não faltaram ao redor de Gugu Liberato para falar sobre Jesus para ele. Saiba você, artista, que de repente vai ouvir esse vídeo, saiba que quando Deus coloca um servo dele para estar no seu programa, para falar com você, para dizer que Jesus salva, é porque não importa que você seja rico, famoso, mas Jesus quer a sua alma também, quer te salvar, né? Porque ele morreu por todos nós. Independente se nós somos famosos ou não, se nós somos ricos ou pobres, ele morreu por todos nós. Então todos nós temos, a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Quando, Ranildes, tu sabe disso? Quando todo mundo ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus. Quando todo mundo ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, vai vir sob as nuvens para me buscar, para nos buscar. Para viver, sim, nesse outro lugar que não tem choro, não tem mais, não tem morte mais. Não tem nada de ruim lá. As ruas são de ouro, né? A nossa riqueza tem que estar lá no céu. Então, o que eu queria deixar para você hoje nesse vídeo, Deus é tremendo. Essa leitura no dia de hoje. Conforto aos familiares do apresentador Gugu Liberato. E fica a minha pergunta, será que ele aceitou a Cristo? Se ele aceitou, louvado seja o nome do Senhor, de estar lá no céu com Deus, nosso Pai, né? Mas se ele não fez isso em vida, fica para você aí também. Não importa se você é rico, famoso, se você faz o bem, se não faz o bem. Se você não fizer essa escolha aqui, nessa terra,
com a sua boquinha, eu aceito a Jesus. Infelizmente, a Bíblia que eu estou lendo, que eu creio que a verdade nos afirma que nós não estaremos com Deus. É duro essa palavra, eu sei que é duro, é difícil, talvez as pessoas não entendam. Mas se você buscar a Deus, começar a ler a Bíblia, você vai ver que eu não estou falando nenhuma besteira, nenhuma asneira, que eu estou falando a verdade. E eu preciso falar a verdade, tá bom? Então eu espero que o Senhor conforte o coração dos parentes, de todos, do Gugu, que eu gostava também, e que via que ele realmente era uma boa. E agora eu me lembrei de um detalhe que, quando meu pai ficou internado, numa coisa para alcoólicos anônimos, né, viciados, tudo. E aquele homem de lá era, cara, ele era brilhante, o dono do sítio. E ele era seguir outras religiões, né? Mas ele não impedia que todas as religiões entrassem lá e fizessem a parte deles ali no lugar. E eu orava dia e noite para que Deus salvasse a alma dele. Porque ele era muito bom. Ele ajudou muitas famílias. E eu orava para que Deus salvasse a vida dele. E eu fiquei muito feliz porque ele aceitou Jesus, ele se casou com a pessoa que ele era só juntado. Ele começou a fazer tudo certo, aí Deus disse, ei, vem para cá. E aí Deus levou ele e ele está com o Pai. Isso é maravilhoso. Então, quando você conhecer alguém bom, seja ele famoso ou não, ore para que essa pessoa aceite a Jesus, para que ela esteja conosco lá no céu de novo, naquela festa grandiosa que vai ser quando Jesus estiver voltando, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, desculpe se a palavra é dura, mas é necessária porque a palavra de Deus ela é comparada com uma lâmina de uma espada que corta dos dois lados, né? Que entra, que perfura, que muitas das vezes não diz aquilo que você quer ouvir, mas é o correto diante da presença do Salvador, que é santo, santo e santo, e que fez tudo perfeito para nós vivermos aqui e reconhecê-lo. Porque se fosse, a Bíblia fala isso, né? Se a salvação fosse por obras, todo mundo ia bater no peito, eu sou bom, eu dou isso, eu dou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou estar com Deus. Então a Bíblia ela é tão sábia, quando a gente, eu sou péssima de referência, mas a Bíblia diz que a salvação não é dada pela bondade, pelas coisas boas que você faz, porque senão você ia bater no peito e se orgulhar. Não, a salvação é dada por Jesus Cristo. É de graça, pelo sangue dele naquela cruz. E basta só aceitá-lo como Senhor e Salvador. E andar, né? Caminhar, porque a gente entra pela porta estreita e o caminho estreito, que é difícil. Eu já falei aqui, não é fácil aceitar a Cristo. Tá cheio de gente aí, venha, pare de sofrer, né? Você vai ser milionário, você vai ser... Não existe isso. Como é que se diz? Esse evangelho que é pregado de prosperidade, de vida boa aqui, não é o evangelho de Deus. Você acabou de ver comigo na leitura de Mateus e me seguir, fazer a minha vontade, esse herdará o reino dos céus. Então, não espere riqueza aqui, porque fica. Você morre, o teu carrão fica. A tua família que tu tanto ama fica. O teu filho que tu idolatra fica. Faça a vontade de Deus. Doa quem doer, com tempo ou sem tempo. O diabo está trabalhando isso, ele não deixa a gente ter tempo. É interessante. Se você for ver, você não tem tempo. Eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo para ler a palavra, não dá tempo. Eu acordo já atrasada para o trabalho. Vai ter uma programação. Não dá para eu ir. Ore, Senhor, realmente melhorar o teu emprego, para que tu tenha tempo para ele até, né? Para o próprio Deus que te dá o emprego. Amém? Vamos orar nesse momento. Obrigada, Sara Ares Santana, que está conosco. Saudade da minha primeira igreja Batista Luz do Evangelho. Um beijo ao Rosinaldo, bom trabalho. Emiliano, amigo do meu marido.
professor. Deus te abençoe, abençoe tua família. E fica aí para você, né, que chegou atrasado, vá no YouTube ou aí mesmo no Facebook e assista de novo esse vídeo. Creio que o Senhor vai falar o coração de muita gente, né? E meus pêsames, a família, se caso alguém assista, né? Porque a gente não tem noção, né? A internet ela então eu não tenho noção de onde vai chegar esse vídeo. Mas meu sentimento para a família do Gugu Liberato, os filhos, esposa, e que eles aceitem a Cristo, para que eles estejam no paraíso junto conosco, de volta com Deus. Amém? Um beijo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da tua palavra é verdade. Perdoa-me, Senhor, se muitas das vezes machucamos as pessoas falando a verdade, Senhor, mas a tua palavra é verdade, eu preciso falar a verdade. Perdoa, ajuda-me a confortar os corações com a tua palavra, Senhor. A tua palavra realmente ela corta, não agradar a ninguém, Senhor, ela veio para fazer aquilo que é correto, nos levar de novo ao encontro com Deus Pai. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, um beijo a todos. Tchau.